Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas. Vamos falar tudo sobre a partida entre Corinthians e Novo Horizontino, tá, fiel? Vou trazer essas informações para vocês, escalação, atualizações, tudo sobre a partida que acontece hoje, tá? Vamos falar também aí sobre Romarinho, trouxe vídeo anterior que há negociações, Corinthians avançou, como que está essa história do Romarinho no Timão. Vou trazer informação nova para vocês também sobre mercado da bola, tá, fiel? Tem muita informação aqui, tá? Chega aqui comigo, já deixa o seu like, tá, fiel? É inegociável. Deixa o seu like para ajudar esse canal a crescer cada dia mais e se inscreva, vem fazer parte dessa família. Trazemos aqui 2 vídeos diários praticamente, tá, fiel? Às vezes sai um vídeo só, mas na maioria das vezes é 2 vídeos diários. Combinado então? Chega de enrolação, vamos falar do Timão, que é o que interessa, fiel. 48 horas depois, o Corinthians enfrenta o Novo Horizontino, partida que acontece hoje às 9h30. Cara, segunda-feira, 9h30 da noite, pelo amor de Deus, na CBF. Esses horários aí não combinam, tá? Fiel, o Corinthians deve entrar com um time totalmente alternativo. Eu até gosto dessa antecipação de jogo que dá pro Corinthians aí testar algumas peças, tá? Corinthians que pode dar uma oportunidade pro Kaique jogar, pode dar oportunidade pro Jacaré jogar, tá, fiel? Aí que é o nosso lateral também. Tem muitas oportunidades que o Corinthians pode dar. O Corinthians vem com reserva total, mas nem tão reserva assim. E eu vou explicar o porquê, tá? Porque Alex Santana e José Martínez não jogaram aí no jogo passado do Corinthians, tá, fiel? Contra o Noroeste. Então, são jogadores que estão totalmente descansados para esta partida. Só que, porém, o Corinthians também já visa o derby contra o Palmeiras e pode ser sim que poupa alguns jogadores. Vou te passar a escalação agora atualizada para vocês. O Corinthians vai entrar em campo com o Hugo Souza no gol. É isso mesmo, fiel. Não tem nada de Matheus Donelli. Tem que ser o Hugo Souza. O Hugo Souza precisa jogar. O Hugo Souza precisa voltar àquele goleiro de 2024, tá? O Hugo Souza não tá aí na sua plena forma física, não tá jogando bem, tá falhando, precisa voltar a ser aquele Hugo Souza, precisa ir para jogo, tá? Na nossa lateral, fiel, na nossa lateral direita, a gente vai jogar aí com o Léo Maná. Acredito que o Léo Maná deve compor aí essa lateral do Corinthians, tá? Jogador novo, Mateuzinho segue machucado e pode ser que ele faz aí um revezamento no segundo tempo. Mas eu acredito fortemente, pelo menos o treino do Corinthians é com o Léo Maná. Léo Maná viajou também, tá, fiel? Na lateral, na nossa dupla de zaga, a gente vem com João Pedro Tchoca e Félix Torres. Gosto muito dessa zaga, quero ver ela em ação hoje. E na lateral esquerda, o Corinthians segue com o Hugo, tá? A questão do Diego Palacios, ela é simples. Ela é simples. Eu trouxe informação para vocês aqui que o Corinthians não vai ficar com o Diego Palacios. O Corinthians está tentando negociar o jogador, porque ele tem problema de cartilagem, fiel. O problema de cartilagem é algo seríssimo. Não tem cura, tá? É apenas paliativo aí para o jogador conseguir jogar. Então o Corinthians não vai querer correr esse risco para ele machucar, ficar mais um ano parado e o Corinthians ficar mais um ano pagar salário do jogador. Teve gente aí que falou que ele estava voando nos treinos, não sei de onde vocês tiraram essas informações ou qual canal que vocês viram, não me interessa, que ele estava voando nos treinos, que ele ia arrebentar, que a gente não precisaria aí de um lateral esquerdo. Pois bem, se tivesse voando nos treinos, seria titular nos jogos e o Corinthians não está colocando ele gradualmente, porque vai ser negociado, tá? Então o Corinthians vem para a lateral hoje de Hugo. Agora o meio-campo do Corinthians é um meio-campo que eu até gosto, porque o Charles entrou muito bem aí na partida diante do Noroeste, tá? O Corinthians ganha a volta do José Martínez, tá, fiel? Que não jogou contra o Noroeste porque foi expulso contra a Ponte Preta. O Corinthians também terá José Martínez, Charles, Rian. Esses 3 meio-campistas aí deve compor o meio-campo do Corinthians, tá, fiel? Mas aí eu acredito que o Luiz Eduardo, que também não entrou mal, garoto da base aí, garoto da copinha que pode fazer aí, pode compor essa linha de 4 no meio-campo de Ramon Dias. Pode ser que o Ramon Dias também vai com 3 atacantes, tá, fiel? Mas eu duvido muito por causa das opções que tem. Thales Magno não deve ir a campo, Romero jogou, não deve ir a campo, e o Corinthians vai fazer a dupla de ataque aí com, na minha opinião, vai ser Yuri Alberto e Héctor Hernandes. Pelo menos foi o último treino do Corinthians, tá? Eu acredito que o Pedro Raul será a opção para o segundo tempo. Ele não vai entrar com o Yuri Alberto e Pedro Raul titular. Eu preferi Yuri Alberto e Pedro Raul, mas o Héctor Hernandes deve ganhar
esta oportunidade, tá, fiel? Não é um time assim, se a gente pegar no papel tão ruim, tá, pelo adversário que a gente vai enfrentar, com todo respeito ao Novo Horizontino. Corinthians que segue muito bem aí no Paulistão, tem que diversificar, tem que misturar os jogadores mesmo, tem que poupar mesmo, principalmente os jogadores que jogaram aí o jogo contra o Noroeste, não deve ir a campo, e o Corinthians também já tem que pensar aí no derby diante do Palmeiras, tá, fiel? Porque sempre fica aquela pulguinha atrás da orelha, a gente tá ganhando aí de times, com todo o respeito novamente, times medianos, times fracos, né? Mesmo que eles venham com uma preparação já de muito tempo atrás, o Corinthians precisa vencer clássicos para voltar a ter aquela moral de 2024, tá, fiel? Mas comentem, eu quero saber a sua opinião. O que você acha desse time? Você acha que deveria mudar alguma peça ou outra? Ou você gostou dessa escalação? Comente aqui nos comentários. Combinado, fiel? Antes da gente ir aí sobre o mercado da bola, quero trazer só uma informação aqui sobre o Kaique, tá, fiel? Muita gente está criticando o Ramon Dias, que em entrevista coletiva ele disse que o Kaique não estava jogando por perguntas aí dos repórteres, tá, fiel? Que ele não estava jogando porque ele não estava merecendo. E eu aplaudi. E muita gente aí, cara, caiu de cima. Ah, o cara não dá chance pra base. O Kaique joga muito, fiel. Não dá pra gente acompanhar de forma totalmente, assim, intensa todos os dias como está sendo os treinos do Kaique. Só que o Ramon Dias, eu tenho certeza que se ele estivesse matando a pau nos treinos, ele estaria tendo oportunidade. Ou se ele estivesse pelo menos sendo razoável, ele estaria tendo oportunidade. O Kaique se acomodou. Hoje o futebol brasileiro, principalmente o Corinthians, tem uma coisa muito grave que se chama empresários. Os empresários acham que os seus jogadores têm que jogar a todo momento, a todo custo. E por o Kaique ter sido destaque na Copinha do ano passado, ele não aceita, se acomodou, já acha que é um jogador craque. Isso que é o grande defeito aí da molecada. Então eles fazem uma temporadinha boa, vai para a Europa, se frustra e depois quer voltar, que é o caso do Gabriel Moscardo, tá, fiel? Que é o caso aí do Denner, lateral. Então, não tem que jogar mesmo, cara. Não tem que jogar, não tem que ir a campo. Se não tá treinando bem, não vai a campo. O jogador é no treino o que é no jogo, tá, fiel? Se você tá treinando bem, você vai jogar bem. Se você tá treinando mal, você vai jogar mal. Parabéns ao Ramon Dias e ao Emiliano Dias por esta decisão. Quando ele acordar para a vida e decidir treinar bem, decidir correr, decidir marcar, decidir fazer gols, decidir se doar pela camisa do Corinthians, aí sim, quem sabe, ele pode ganhar uma oportunidade. E se não quiser ficar no Corinthians, que saia, cara. É igual o Augusto Melo falou. Aqui no Corinthians fica quem quer. O Corinthians não vai obrigar nenhum jogador a ficar contra a sua vontade. Combinado, fiel? Então comentem aí porque eu quero saber a sua opinião. Bom, vamos lá. Em respeito ao mercado da bola, eu já trouxe informações para vocês, alguns vídeos anteriores sobre o Romarinho. Mas, corintianeiro, por que você está trazendo novamente essa questão do Romarinho para a gente, tá, fiel? Porque entrou outros times brasileiros aqui na parada para trazer o Romarinho. Eu vou te explicar para você tudo agora, tá? O Romarinho que atualmente está sem clube, então não é difícil você trazer o jogador. Aliás, é muito fácil. Se o Corinthians quiser contratar o Romarinho, é só fazer assim que o Romarinho vem. O Romarinho já pediu passagem no Corinthians aí muitas e muitas vezes. Detalhe, já deixou claro nas redes sociais que ama o Corinthians de paixão, tá? Para quem não conhece o Romarinho, para quem é que tá chegando agora aí no universo Corinthians, Romarinho foi um grande ídolo do Corinthians, filho do Terrão, deu aí praticamente, nos ajudou muito na final da Libertadores diante do Boca Juniors, quem não lembra aquele gol de cavadinha aí no último minuto, dando o empate ao Timão. Então é um jogador muito importante para o clube, tá, fiel? Só que o Romarinho tem uma questão muito importante. O Romarinho está com 34 anos de idade e já não apresenta um bom futebol, tá? Pelo menos as suas passagens nos seus últimos clubes não foram boas. Inclusive, ele estava na segunda divisão de um clube da Arábia Saudita. Se eu não me engano, o clube se chama Neon e nem a renovação lá ele conseguiu. Então, eu acho que o Corinthians não deve o contratar, porque o Corinthians não é cara, centro de caridade, tá? O Corinthians não pode contratar só porque ele foi ídolo um dia. Se for pensar assim, o Corinthians vai ter vários ídolos aí que não vão estar atuando, não vão estar jogando bem futebolisticamente. E o Romarinho teve várias oportunidades na sua carreira e quando ele estava bem de voltar para o Corinthians, de abrir mão um pouquinho do dinheiro para vir para o Timão. E ele optou sempre Arábia. Inclusive o Igor Coronado era do mesmo time do Romarinho. O Igor Coronado veio, o Corinthians já tinha tentado o Romarinho em outras oportunidades e ele sempre preferiu ficar na Arábia. Agora que está aí, vamos dizer assim, né, na pior, aí eu acredito que não mereça
aí uma contratação. Não porque ele não quis vir antes, mas porque não está jogando bem futebolisticamente e o Corinthians não tem que ficar aumentando sua folha salarial. Só que, corintianeiro, isso aí você nos falou no vídeo passado, qual que é a novidade do Romarinho? Tem 2 clubes, fiel, querendo a contratação do jogador. 2 clubes do Rio de Janeiro, tá? Um é o Vasco da Gama, o outro eu não sei qual clube é, tá, fiel? Não sei, só sei que é 2 clubes do Rio e existe um interesse do Corinthians. A proposta do Corinthians, o Corinthians ainda abriu os braços para o Romarinho, abriu as portas para o Romarinho retornar se ele quiser. Só que ele vai ganhar o salário mínimo do clube, o teto mínimo do profissional, vai ganhar no máximo aí de 100 a 150 mil reais. É o que o Corinthians oferece para o Romarinho, caso ele queira retornar, tá? Ou fazer um contrato de produção, tá, fiel? Se ele produzir bem, se ele jogar bem, o Corinthians aí paga de acordo com o que ele produzir, tá? Que eu acho muito mais interessante um contrato de produção para o jogador, até para o jogador se motivar a estar jogando bem todos os jogos também. Mas e você? Você acha que compensa o Corinthians contratar o Romarinho ou não? Você acha melhor deixar ele lá ou contratar aí outros atletas? Comentem porque eu quero saber a sua opinião. Quero dar mais um pitaco aqui sobre o mercado da bola para vocês, tá? O Corinthians até agora é o único time brasileiro que não contratou ninguém no mercado da bola. O Corinthians vai a passos lentos aí neste mercado. Eu nunca vi um Corinthians tão estacionado nas negociações sobre o mercado da bola, tá, fiel? Já tenho aqui praticamente quase 1000 vídeos na plataforma e não consegui enxergar, não consegui ver um momento anterior em que o Corinthians aí teve tão crítico no mercado. O Corinthians deve, é verdade, mas o que atrapalha também é a questão do impeachment do Augusto Melo, tá, fiel? O Augusto Melo aí que tá com essa dor de cabeça, a oposição querendo roubar aí o seu cargo, querendo dar o golpe, isso também atrapalha muito o Corinthians, tá? Então junta tudo, junta pouco fluxo de caixa, junta o Corinthians aí podendo levar um impeachment, né, um golpe aí do Augusto Melo aí, podendo deixar a presidência, tá? Fica assunto para depois aqui, pra gente falar as benfeitorias do Augusto Melo, ou tudo que está acontecendo, não é assunto para esse vídeo, mas tudo junta, tudo atrapalha aí a questão do mercado da bola. Corintianeiro, então o Corinthians não vai contratar ninguém. Fiel, o Corinthians hoje, tá? O Corinthians hoje não está negociando com nenhum jogador além do Romarinho, que o Corinthians já deixou aí aberto as cartas na mesa para ele saber se vem ou não. Não existe, se alguém falar para vocês hoje, vou ser sincero, se alguém falar para vocês hoje que o Corinthians está negociando com o lateral tal, que o Corinthians está negociando com o zagueiro tal, cara, eu vou ser sincero para vocês, tá? Talvez a informação dele seja boa ou não, mas a informação que eu tenho é que o Corinthians hoje não negocia com nenhum jogador. Eu prefiro aqui não inventar jogador para vocês, porque eu não invento, cara. Esse canal aqui é um canal de muita tranquilidade, muita transparência. Eu não invento jogadores aqui para ganhar like. Eu não invento jogadores para ganhar cliques. Se não está negociando, não está negociando. A gente vai falar do jogo, a gente vai falar dos treinos, a gente vai falar dos jogadores que aí já estão, a gente vai falar sobre o impeachment, tudo que envolve o Corinthians. Mas eu não trago fake news aqui. Eu não vou trazer jogador estampado na capa grandão para tentar ludibriar vocês ou vocês clicar lá e não for nada daquele assunto. Por isso que eu tento ganhar sua confiança um dia, cara. Se um dia você achar que deve inscrever nesse canal, se inscreva e deixa aí também o seu like nos nossos vídeos. Combinado? Detalhe, caso você queira uma, vamos dizer assim, né, uma comprovação da autenticidade deste canal, é só você ver os vídeos antigos. Já trouxe vários e vários jogadores adiantados que o Corinthians contratou, tá? Vários e vários jogadores, não foi só um não, tá, fiel? Então, quando eu trazer um jogador que o Corinthians está negociando e pode contratar, é porque realmente o Corinthians pode contratar. Aqui, eu prefiro aqui ficar na minha e fazer um trabalho transparente do que ficar atrás de fake news. Combinado, fiel? Quero agradecer demais a sua presença. Hoje à tarde tem vídeo do Corinthians, tá, fiel? Vamos ver se a gente traz um vídeo hoje à tarde aí antes da partida, tá? Já que a partida é 9h30. Espero todos vocês, meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!